Olá, pessoal, tudo bem? Professora Priscila novamente, dando ar da graça aqui na nossa primeira aula referente ao capítulo 13, ok? Do estudo da língua portuguesa. E hoje nós veremos um pouquinho sobre textos normativos. Como assim textos normativos, professora? Como faz parte, como é um gênero textual, né? Esses textos que lidam com leis, ok? Com direitos, tá? Veremos estatutos. Então, assim, são textos que eles fazem parte do nosso dia a dia. A gente não tem muito hábito, né, assim, de utilizar, no sentido de não é uma coisa rotineira, diária, mas que a gente não pode também, obviamente, viver na ignorância. A gente tem que saber do que se trata. Vamos lá? Vamos começar? Então, antes de tudo, eu quero começar com vocês a respeito dessa imagem, que ela está bem na abertura do capítulo, no livro 3, ok, de vocês, na página 54, que diz o seguinte: a gente tem duas postagens aqui que ela fala a respeito da questão do direito do idoso. Então, na primeira a gente tem, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça. Para o respeito não tem idade. Melhore a qualidade de vida dos idosos. Seja paciente, cada pessoa tem seu próprio tempo. Respeite a fila preferencial. Não finja que está dormindo no transporte público para não ceder o assento para um idoso. E mais importante, denuncie casos de maus tratos a idosos. Disque 100, ano de 2018, ano da valorização e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa. Próximo, outra publicação do Conselho Nacional de Justiça. Direitos dos idosos. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Estatuto do Idoso, artigo 2, tá? Então, aqui a gente está lidando com dois textos que eles trazem essa questão da conscientização, né, da população, tá? Então, é um texto que ele não é direcionado ao idoso, é um texto que ele é direcionado a pessoas que não são idosas para que elas tenham um pouco de empatia, ok? Até porque são pessoas como a diferença é que as pessoas que têm muito mais experiência, são sábios, inclusive a gente tem que ter um profundo respeito, ok? Então, aqui a gente tem modelinhos de textos, tá? Você vê que ele foi publicado por o Conselho Nacional de Justiça, são textos que eles permeiam sempre a questão da área do direito, ok? De direitos e deveres. Então, vamos que vamos. Os dois banners representam linguagem verbal e linguagem não verbal. Essas linguagens são usadas para fazer referência a quê? Então, a linguagem verbal, ela está fazendo referência a algumas leis, né? Ela informa sobre o direito de alguns idosos, e a linguagem não verbal, ela mostra a imagem dos idosos que nós vimos, né? Deles felizes, ativos, ok? Então, vamos lá. As partes verbais se referem aos direitos dos idosos, como o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, do ano de 2003, e a Lei 13.646 do ano de 2018. Esta estabelece medidas para a concretização do ano de valorização e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa. As partes não verbais estão baseadas em desenhos de casais de idosos ativos e felizes, ok? Então, foi basicamente o que eu acabei de dizer. A parte verbal, ela faz referência aos direitos dos idosos, né? E a valorização e a defesa dos direitos deles, ok? E as partes não verbais são baseadas em desenhos, casais idosos, ativos, felizes e essas coisas. Vamos ao próximo. A que público se destinam essas mensagens? Então, assim, as mensagens, como eu já dei um pequeno spoiler para vocês, né? Na verdade, elas até são direcionadas aos idosos, né? Os idosos, eles precisam saber dos direitos deles. Só que ele é basicamente também direcionado à pessoa que não valoriza o idoso, tá? Vamos olhar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Quando ele diz ali embaixo, seja paciente, cada pessoa tem seu próprio tempo, respeite a fila preferencial. Então, essas informações são para as pessoas que não são idosas, ok? Tá? E aqui ao lado a gente tem uma informação que é do direito do idoso, que ele goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, eles precisam saber disso para que eles tenham esse direito assegurado, beleza? Então, vamos lá. Os banners tratam dos direitos dos idosos, logo os próprios idosos não podem ser considerados como um público-alvo dessas mensagens, até porque é diretamente para as pessoas que não são idosas, né? Porque é perceptível que as mensagens se destinam, sobretudo, às pessoas que não são idosas e que precisam ser conscientizadas sobre os direitos desse grupo etário, tá?
Então, é isso. Muitas pessoas, infelizmente, são preconceituosas, acham que as pessoas idosas não têm o seu valor, têm, e muito mesmo, até porque são pessoas altamente experientes, né? Já viveram tudo que a gente já viveu e muito mais, né? Então, devemos nosso profundo respeito, ok? Acima de tudo, tá? Observe atentamente os desenhos dos banners. Que imagens eles transmitem sobre as pessoas idosas? Vamos olhar de novo. A gente está mostrando que eles são capazes de ter uma vida, sim. São pessoas como a gente, né? Não é porque eles têm mais idade que eles não podem ser pessoas independentes, que eles não podem ter a sua vida, que eles não podem ser ágeis. As pessoas acham porque é idoso, porque é frágil, né? Não pode. Então, transmitem a ideia de idosos como indivíduos ativos e que agem de forma independente. Essas representações contrastam com os preconceitos que existem no senso comum com relação às pessoas idosas, entendidas de maneira equivocada como pessoas necessariamente frágeis, dependentes, pouco ativas e com atividades restritas ao ambiente doméstico. Então, assim, gente, eu só digo uma coisa a vocês, dica de ouro, todos nós vamos envelhecer um dia. Então, assim, trate o idoso da mesma forma como você gostaria de ser tratado, ok? Até porque é pessoa como nós, é uma pessoa como a gente é, beleza? Então, vamos lá. Vamos agora aos textos normativos e as suas características. Primeiro de tudo, trata-se de um texto prescritivo. Tem o objetivo de instruir o leitor em relação aos direitos e deveres. Então, assim, ele prescreve, né, informações dizendo o que é o nosso direito e o que é o nosso dever como cidadão na sociedade. Até porque a gente não pode simplesmente sair fazendo tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente dá na telha. Então, esses textos, eles servem de uma certa forma para poder manter a sociedade organizada. E até que ponto a gente deve ir como cidadão, né? Até que ponto é o nosso direito? O que a gente precisa, o que a gente precisa recorrer para poder saber o que nos cabe, o que nos é por direito, e qual é o nosso dever como cidadão também. As pessoas hoje, infelizmente, com um pensamento muito egoísta, elas se perdem somente querendo saber quais são os seus direitos, sem saber que você também tem deveres como cidadão, ok? Então, vamos lá. Isso é um limitador, até porque a gente precisa ter um norte, saber até onde a gente vai. Então, impedem a liberdade de atuação do leitor, decretam que ele siga o que diz no texto. Então, olha só, você precisa saber que você tem o direito a isso, isso e isso, desde que você faça isso, isso e isso. Beleza? Então, ali diz tudo o que você precisa saber. Ok? Então, outra característica circula sobretudo no meio jurídico, né? Porque como se trata de um texto que informa muito sobre leis, né, ou contratos, muitos advogados que fazem uso direto desses textos. Esse é o objeto de trabalho de muitas pessoas que trabalham na área do direito, ok? Então, eles que estão lá para poder defender tudo, para poder defender a gente, né, para poder buscar os nossos direitos, e eles que são pessoas que se especializaram e estudaram para poder ter o domínio desses textos. A gente precisa saber que esses textos existem? Sim. A gente precisa entender sobre o que se trata? Sim, mas eles são os profissionais específicos, adequados, preparados para ter o domínio maior sobre esses textos, ok? Trata-se de uma linguagem com jargões da área do direito. Isso quer dizer que, em alguns momentos, essa linguagem ela não vai ser muito clara, tá? Até porque ela tem umas palavras específicas da área do direito. Toda vez que a gente fala de jargão, a gente está falando de palavras ou termos ou expressões que elas são específicas de uma área de conhecimento utilizada por um grupo de pessoas que tem um fim profissional, por exemplo, ok? Então, assim, sobre jargões, eu gostaria de informar a vocês o seguinte: se uma pessoa da área do direito ou da área da medicina faz uso de uma linguagem que você, leigo, não entende, eu, como leiga, também não, acredite, não se sinta hostilizado por isso, não se sinta menos valorizado, não fique achando que você é ignorante no assunto, simplesmente porque você deveria saber mais, não. É essa pessoa que não adequou a fala dela a você, é essa pessoa que é deselegante, ok? Ela é mal educada, tá? E ela deve, sobretudo, organizar a fala dela, ambientar a fala dela ao ambiente comunicativo em que ela está inserida. Eu tenho os meus jargões que são específicos da minha área também, porque eu sou da área de letras, eu também tenho minha área profissional,
eu me sinto livre para poder falar esses jargões com as pessoas que são da minha área, que vão entender claramente o que eu estou dizendo. Se eu trago algum jargão da minha área, eu trago esse jargão de uma forma didática, explicativa, para poder conseguir conduzir essa comunicação melhor com vocês, ok? Então, vamos lá o que está escrito no livro. As leis são sistemas de regras criados por instituições sociais e governamentais para regular comportamentos dos indivíduos de uma sociedade. O Estatuto é um conjunto de leis que estabelece direitos e deveres de uma determinada classe perante a sociedade. Tem como finalidade regular esses direitos assegurados a um grupo, ok? Então, a lei é um sistema de regras, tá? Que instituições sociais e governamentais utilizam para regular o nosso comportamento, aquela ideia do limite, ok? E o Estatuto tem o conjunto dessas leis que vai estabelecer os direitos e deveres de uma determinada classe. Aqui a gente observou a classe dos idosos, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, né, mais ou menos, como que uma lei ela pode ser estruturada no Brasil. É um tipo de texto que a gente encontra por aí. Como que esse texto ele pode ser dividido, ok? Na verdade, é um texto que eu vou apresentar a vocês, é um texto que vocês não vão ficar escrevendo ao longo da vida de vocês, a não ser que vocês virem um advogado, um juiz, alguém da área do direito. Tá? Eu, particularmente, não vou escrever esse tipo de texto, até porque eu sou professora, não estruturarei uma lei assim, ok? Mas só para vocês saberem como que esse texto ele se organiza, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem a informação sobre o presidente da República. Depois a gente diz o número da lei, ok? É o número de referência da lei e a data, né, o ano que ela foi publicada, tá? Depois a gente tem um preâmbulo, que é a parte, né, que apresenta o espírito da lei, ok? Não é muito utilizado aqui pela gente, tá? Mas ele já diz mais ou menos sobre o que a lei, sobre o que a lei se trata. Ele é dividido em título, beleza? Título 1 é uma divisão, ok? Ele também pode ser dividido em capítulos, ou seja, num título você pode ter vários capítulos. Dentro de um capítulo você pode ter várias seções, ok? São subdivisões, tá? Dentro de uma seção você pode ter vários artigos, ok? Mais uma divisão. Dentro dos artigos, ok? A gente tem ali alguns artigos, tá? Dentro dos artigos você pode encontrar vários incisos, ok? E dentro dos incisos você pode encontrar várias alíneas, ou seja, são várias divisões. Um título tem vários capítulos, um capítulo tem várias seções, uma seção tem vários artigos, um artigo tem vários incisos, um inciso tem várias alíneas, ok? E aí você finaliza com a assinatura, né, a data do presidente da República e dos ministros. Beleza? Então, é basicamente assim que o texto se organiza, tá? Então, esses títulos, capítulos, seção, artigo, inciso e a linha são todas subdivisões, beleza? Dentro do texto. Isso aqui é a apresentação, para caso você venha no futuro ler esse tipo de texto, você saiba mais ou menos como que esse texto ele foi organizado, isso já facilita no seu entendimento, tá? Temos aí a Constituição, que é a lei máxima do nosso país, ela está acima de todas as outras leis, ok? Então é importante que vocês estejam por dentro do direito de vocês, até porque a Constituição Federal Brasileira é ela que garante, ela que vai traçando todos os parâmetros, né, do sistema jurídico, que define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Ela é organizada, ela tem todo o seu sistema, um conjunto de preceitos e normas e prioridades e preferências que para a sociedade, ok? E ela se organiza de uma forma que haja uma harmonia entre os governantes e a população, beleza? É isso. E também temos para vocês aí, né, um estatuto específico para a criança, né, estatuto específico da criança e do adolescente, tá? Que prevê a proteção integral a todas as crianças e adolescentes, ok? Então, ele vai garantir os direitos e os deveres de vocês. O Estado brasileiro, ele entende que a criança, ela vai até os 12 anos e o adolescente, ele vai até os 18. Em alguns casos, pode chegar até os 21 anos, tá? Com a criação do ECA, as crianças e adolescentes começam a adquirir seus direitos e deveres garantidos por lei. Então, vocês têm direito ao estudo, é por lei, vocês precisam estudar por lei,
Vocês têm direito à diversão, ok? Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente também, beleza? Vocês têm direito a um teto, vocês têm direito, já falei, ao estudo, e é isso. Tem muita coisa ali dentro para vocês darem uma olhadinha, se vocês quiserem ficar por dentro, tá? Na verdade, eu trouxe essa hierarquia aqui, que é mais ou menos para poder mostrar para vocês como que essas leis elas se organizam. A gente chama de pirâmide de Helsing, se eu não me engano. Tá? Esse aqui é muito específico da área do direito, vocês não precisam ter um conhecimento, é só por uma questão apresentativa mesmo. Então, assim, a Constituição, ela está acima de todas as leis, de tudo que existe no nosso país, ela é a lei máxima, tá? Depois a gente tem algumas medidas provisórias, que elas estão numa hierarquia mais baixa, algumas leis ordinárias, a gente tem alguns decretos, que os decretos eles saem de uma hora para outra, por exemplo, alguns governadores, nesta época da pandemia que a gente está vivendo, eles precisaram publicar alguns decretos para poder determinar o tempo do isolamento social, por exemplo. O tempo que vocês estão em casa agora, está sendo em casa para não ter aula, foi determinado por um decreto, ok? E embaixo a gente tem outras instituições normativas, alguns contratos, elas entram nessa parte também, a gente não precisa se aprofundar aqui, ok? Vamos fazer um pouquinho de exercício? Vamos lá. Vou ler aqui para vocês, ok? Esse textinho, vamos lá. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003. Então, prestem atenção que esse texto ele se organiza dentro daquele modelo que eu mostrei a vocês, tá? Só que aqui eu parei até o artigo. Então, vamos lá. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e das outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Para inventar uma lei, gente, é tanto processo. Enfim, vamos lá. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1. É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, aqui ele já determina a idade do idoso, ok? Então, seria igual ou superior a 60 anos. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, aqui a gente já entra naquela reflexão que eu trouxe a vocês, que a gente precisa tratar os direitos da melhor forma possível, os idosos da melhor forma possível, até porque eles são pessoas como nós somos, ok? E eles têm direito assegurado por lei, tá? Artigo 3. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, se você falta respeito com o idoso, querido, ele está assegurado, ok? Então, assim, pense 2 vezes, tá? Para você não ferir moralmente uma pessoa mais velha, beleza? Vamos fazer agora os exercícios. Com base na leitura e na observação do texto produzido, responda às questões. Quais aspectos formais indicam a oficialidade desse texto? Esse texto eu peguei no livro de vocês, tá, gente? Eu esqueci de informar, e eu trouxe só uma parte dele, ok? Ele não está completo ali do jeito que está no livro, tá? Então, quais aspectos formais indicam a oficialidade desse texto? Os textos normativos são textos oficiais, ok? Então, vamos lá. No cabeçalho do documento, aparece o brasão República Federativa do Brasil, a identificação do gabinete da Presidência da República, que é da Casa Civil, ok? Da subchefia para assuntos jurídicos, além disso, são identificados o número da lei, a data de sua aprovação e o assunto em que ele trata. Está dentro daquele formatinho, daquele modelo que eu mostrei a vocês, ok? Então, vamos lá. No texto,
Quem é a pessoa que garante a viabilização da lei, tá? É o próprio presidente da República, é ele que começa a falar, né, que ele decreta, inclusive. Então, no texto, é o próprio presidente da República que faz saber que ele sanciona a lei que o Congresso Nacional decretou. Ou seja, o Congresso decretou e ele sanciona disposições preliminares. Quais são as informações presentes nessas disposições e qual é a importância delas para o entendimento do leitor? Comente. Então, vamos lá. No primeiro título, há uma espécie de definição conceitual da lei, na qual são identificados os beneficiários dela, os princípios que norteiam o texto jurídico, os órgãos, as entidades que devem zelar pela aplicação da lei. Os fatores básicos são assegurados pelo texto. É como se fosse uma introdução, uma exposição conceitual e básica que será especificada e desenvolvida ao longo do texto, ok? Então, ali ele já... Aquelas disposições preliminares que a gente viu, na verdade, a gente só começou a ver as disposições preliminares, porque aquela lei é enorme, tem mais informações, tem muitos detalhes sendo assegurados ali dentro do Estatuto do Idoso, né? Mas, a princípio, a gente só quer dizer que ali é para poder, dentro daquela disposição preliminar, ali a gente quer mostrar, né, que a intenção é zelar pela vida, ok? E que a aplicação da lei seja efetivada. Beleza? Vamos lá. Aqui não está relacionado àquele texto, mas tem a ver com o assunto, ok? Que é um outro recorte de outra página. Então, em 12 de julho de 2017, foi assinada a lei número 13.466, que alterou o Estatuto do Idoso. Aquele símbolozinho ali dentro do texto, que parece um S por cima de outro S, a gente chama de parágrafo, tá? Então, a gente tem o segundo parágrafo ali. Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, assegurando-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Isso quer dizer o quê? Que se o idoso, ele, na verdade, ele é entendido como idoso acima dos 60 anos que nós vimos ali naquele texto, ok? Só que a gente tem idoso de 60, de 70, de 80, de 90, tá? Então, os idosos que eles são acima de 80 anos, tá? Eles têm preferência com relação aos idosos que são mais novos, ok? Aqueles que têm 60, 70, tá? Em que estatuto foi alterado? O que essa alteração justifica? Argumente favor ou contra. Então, assim, foram criadas duas categorias de idosos, a de 60 e a de 80 anos, com algumas prioridades. De mais de 80 anos, com prioridades especiais. A alteração supõe que os idosos acima de 80 anos são mais vulneráveis e de saúde mais fragilizada em relação aos idosos de 60 e 80 anos. Beleza? Então, foi basicamente isso que aconteceu. Você tem os idosos que têm de 60, 70 anos mais ou menos, e aqueles que têm acima de 80. Os que têm acima de 80 têm uma saúde muito mais frágil do que as pessoas que têm 60 e poucos anos. Beleza? Gente, é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham compreendido e terem percebido a necessidade e o fundamento e a importância desses textos normativos na nossa sociedade. Beleza? E fica a reflexão para os idosos aí também. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau.